Este vídeo vamos falar de alcoólatras, por isso, pessoas que têm o vício do álcool. É um vício, como qualquer outro, dentro de tudo o que nos vicia. As drogas, a farmacologia, a realidade virtual em forma de jogos. Em gradação grave é uma perturbação. Já está até nos nossos manuais de especialistas. Por isso, são situações onde tem que haver ajuda. Por isso, se há um vício, uma adição, uma repetição de um comportamento, tem que haver uma paragem. Por isso, neste caso, nos alcoólatras tem que haver uma ajuda para uma desintoxicação, para retirar o álcool do corpo da pessoa. Porque é algo que não devia estar lá. Por isso, quando estamos a falar com uma pessoa, nós estamos a falar com... uma pessoa que bebe álcool, estamos a falar com duas pessoas. A pessoa com álcool e a pessoa sem álcool. Por isso temos que as tratar de duas maneiras diferentes. O problema é que no meio disto tudo, quem cuida ou quem lida com estas pessoas não faz esta distinção. Por isso, vamos desconstruir neste vídeo tudo isto. Vamos começar por o que é um alcoólatra, né? Porque se perguntarmos a 10 pessoas dizem 10 coisas diferentes. Por isso, vamos pôr aqui o que é consensual, né? Por isso, são pessoas que bebem em excesso. Bebem mais do que deviam, certo? São pessoas que mudaram com a bebida. Por isso, há um antes e um depois daquela pessoa, né? Pessoas que desvalorizam a bebida, geralmente até com sentido do humor. Por isso, desvalorizam de tal maneira para não ser um problema. Pessoas que escondem que têm este problema, né? Por isso, premeditadamente sabem que têm o problema, mas que com a sua educação isto é mal visto pela sociedade, então escondem, né? Por isso que há aqui esta premeditação. Pessoas que sem o álcool ficam desorganizadas. As pessoas que têm o vício do álcool, se não beberem durante uma semana, ficam completamente desorganizadas, não é? Por isso é que é um vício, não é? É uma repetição de um comportamento, não é? É uma recompensa que estamos a dar pela negativa ao nosso corpo. Por isso, isto, o perfil do alcoólatra tem um bocado de tudo isto, não é? O álcool é uma droga, só que é legal, não é? E generalizada no país, não é? Isto já vem até do tempo do antigo ditador, que dizia que se queremos controlar o povo, dê-lhes futebol e álcool, não é? E vinho. É uma droga que está generalizada e que tem acesso a qualquer pessoa. Claro que nem todas as pessoas são alcoólatras. Há pessoas que bebem com o QB, com tem medida. Há pessoas que bebem só para, em termos sociais, estarem um bocadinho mais empoderadas. Não é? Há pessoas que bebem só para experimentar. E há pessoas que não bebem. Não é? Por isso, tem aqui o espectro todo das pessoas em relação a esta droga. Não é? Mas é uma droga. Porque as consequências do seu excesso é uma adição, certo? Ora, vamos continuar aqui e vemos aqui a atitude que as pessoas, os alcoólatras, têm em relação à bebida. Há os que admitem que têm o problema, né? Estes são os mais fáceis de ajudar, porque eles admitindo o problema, claro que não é fácil sair deste problema, mas admitindo já é o grande passo, pelo menos para terem ajuda. Né? Depois, os que não admitem. Né? Bebem, mas não admitem. Às vezes até se ficam ofendidos por pensarem que eles têm um problema com álcool. Né? Há pessoas que têm orgulho de terem este problema. Né? Que estão numa situação como estão empoderadas pela bebida, por isso não é a pessoa com o álcool, têm orgulho de ser assim, porque assim são melhores do que eles são sem a bebida. Não é? E depois há os pré-suicidas, não é? Que bebem porque querem morrer. Não é? Só não sabemos quando o caminho para lá está a ser feito. Não é? Por isso, as atitudes para com a bebida têm estas fases. Não é? Os que admitem, não admitem, os que têm orgulho e os pré-suicidas. Não é? Depois, também vamos desconstruir isto por idades. Não é? Crianças, muito raramente, são casos muito excepcionais, crianças têm problemas de álcool, não havendo contexto de alcoólatras na sua vida. Não é? Más experiências, curiosidade, seja o que for, mas é pontual. Não é? Há as crianças filhos de alcoólatras, mães e pais. Essas crianças, muitas vezes até pelo cheiro, já estão alcoolizadas. Por isso, é um problema que vão ter no seu contexto.
podem ser alcoólatras por serem filhos de pais que bebem. Como filhos podem ser depressivos por serem filhos de pais em contexto de pai e mãe depressivos. O contexto durante anos, isto é uma aprendizagem, não é? Os adolescentes testam o álcool pela curiosidade, não é? E, muitas vezes, para fazer prova de integração em grupos, não é? Grupo social, o grupo da discoteca, o grupo dos que bebem, o grupo dos adultos, porque nos adolescentes quem bebe já é mais adulto do que quem não bebe. É por esta vertente da curiosidade e da testagem. Os adultos, para desinibir, não é? Socialmente, vemos muito isto na parte, por exemplo, do género feminino, nas saídas à noite. As pessoas muito introvertidas têm a tendência para beber, para ficarem mais desinibidas. No género masculino, bebem para serem os maiores. Não é? O álcool é sempre um acrescento à pessoa. A pessoa sem o álcool não era e não fazia o que faz com o álcool. É esta diferença que nós temos que ver, o antes e o depois. Não é? Os idosos geralmente têm este problema para esquecer. Não é? Vidas de culpas, ou vidas difíceis, ou vidas muito fáceis, porque também há aqui os extremos que já vamos falar, bebem para esquecer. Nós temos que perceber, nós, os que não bebem e os que estão, ora, os especialistas que intervêm nestes casos, ou famílias e familiares, ou pessoas que lidam no dia-a-dia com pessoas que são alcoólatras, têm que perceber a realidade destas pessoas. Não é? Estas pessoas já foram um antes e agora são um depois. Não é? Por isso, a própria pessoa que tem neste momento o vício do álcool pode não se aperceber que tem o vício. Por isso é que custa admitir. Não é? Porque é que têm dificuldade em admitir? Porque quando estão com o álcool, estão num mundo onde dominam, onde estão empoderados, por isso podem fazer tudo, não é? E que podem fazer aquilo que não conseguem fazer sem álcool. É isto que nós temos que perceber. Estas pessoas estão quase no papel de super-herói. Vestem o papel de super-herói e podem fazer tudo. Não é? O problema é que isto, como sendo um vídeo, é uma degradação. É quase tudo para o lado negativo. Não é? Raros são os casos, mas existem, obviamente, não é? De pintores, cantores, e hoje em dia vê-se muito na indústria da música, que se drogam, não é? Porque a droga também tem este lado de mundos de afinação. Nós ficamos com os sentidos muito mais alertas, muito mais, com mais intensidade, mas não deixa de ser um vício, não é? Alcoólatras ricos ou alcoólatras pobres, a única diferença que faz é o contexto onde estão, porque o vício em si é o mesmo, certo? Podem estar viciados com bebidas diferentes, qualidades diferentes, mas o que fazem à sua volta é exatamente a mesma coisa. Não é? Temos que ter também a atenção de que existem perfis que são muito mais facilitadores da propensão ao álcool. Não é? Vou-vos falar agora de uns. Vou começar dizendo, há exceções, não é? Porque quando veem os meus vídeos, eu estou a falar de um problema concreto. Alcoólatras. Por isso, todas as pessoas que não são alcoólatras, este vídeo não é para vocês. Não está a falar de vocês. Está a falar das pessoas que têm problemas com álcool. Por isso, há sempre exceção ao que eu digo. Certo? Mas o que é mais potenciador de a pessoa ter o vício do álcool? Os extremos económicos, muita pobreza, por isso muita dificuldade, muita frustração de não terem, não é? Ou o oposto, muita riqueza, não é? E a facilidade, têm tudo e não dão valor a nada, não é? Depois as educações. A educação subprotetora, por isso quando se protege muitas crianças, não é? As crianças não fazem as tentativas erros, por isso fazem por elas, a criança não tem a frustração ao ato, não é? Nem sabe lidar, só quer ouvir o sim, não sabe ouvir não. As educações em que proíbem a tentativa, não é? Então isto nas classes económicas altas existe muito. Atenção, vê lá o que é que vão dizer de nós, o que é que vão pensar de nós. Esta proibição de a pessoa não faz porque o que é que os outros vão pensar. Não é? E depois a sabotagem da tentativa. Há famílias que já nem precisa ser muito ricas, mesmo de classes médias, não é? Que fazem os contextos de tal forma para que as pessoas nunca tenham frustrações. Isto vai ao extremo de haverem casamentos arranjados, empresas de papás e de mamãs que são criadas para ir para lá os filhos, para eles poderem ter a sua vida sem frustrações, toda a gente tem que lhes obedecer.
tem muitas experiências que os filhos e as filhas querem fazer e os pais, sabendo que não lhes conseguem dizer que não, vão criar um ambiente para aquela experiência ser feita num contexto mais protetor. Ora, tudo isto leva a que a pessoa em si, se lhe faltar o pai ou a mãe, por isso quem os protege, ficam num mundo desprotegidos. Eles não sabem lidar com isto. Há pessoas de 40, 50, 60, 70 anos que são autênticas adolescentes. Eles nunca evoluíram, nunca amadureceram. Porque sempre cuidaram deles, né? Passaram dos pais, se calhar, para as relações, para as esposas continuaram a cuidar delas, os filhos conformaram-se com aquilo, é o que têm, né? E as pessoas nunca foram confrontadas com uma situação de que é preciso fazer isto de outra maneira. Isto não é correto. Se continuares a fazer isto, não contas comigo. Isto não existe na vida destas pessoas. Não é? Na parte das pobrezas, pessoas que não têm contextos económicos difíceis, obviamente que isto dá muito crime, não é? Porque as pessoas muitas vezes não têm dinheiro para o vício, têm que roubar ou têm que influenciar ou condicionar outras pessoas. Muitos trabalhos que não são continuados, por isso muito abstencismo. As pessoas vão trabalhar, mas faltam muito, não é? Isto são vidas desgraçadas, seja em contextos económicos pobres ou ricos, não é? Porque estas pessoas devoram tudo à sua volta. Todos à sua volta que cuidam e estão lá. Porque há pessoas que decidem ajuda, não queres ajuda, eu vou-me embora. É uma outra solução. Não é? É difícil, mas em casos muito graves, em vez de se ajudar a pessoa que é alcoólatra, tem que se ajudar a pessoa que está na vida do alcoólatra. Seja esposa, seja filho, pai ou mãe. Né? Porque isto pode ir desde a indiferença de estar bêbado simplesmente para não estar neste mundo, até aos abusos sexuais, agressões, financeiros, de roubos. Porque estas pessoas não estão sempre bêbadas, não estão sempre com álcool. Elas têm fases de lucidez. Ora, na fase de lucidez podem dominar, podem ser agressivos, podem premeditar, podem enganar as pessoas, podem ter empresas onde fazem desfalques. Há de tudo nestas vidas. Só quem vive nestes mundos é que vê as desgraças que podem acontecer por uma pessoa estar drogada. Por acaso é com álcool. Né? Mas se tirarmos o álcool e pusermos a cocaína, o heroína, os haxiches, os cannabis em excesso, as vidas são as mesmas. Não é? Os contextos são devastadores. Não é? Depois, perfis também mais frágeis, contextos que são demasiado protegidos, como eu falei, ou contextos de vícios, não é? Se eu estou num contexto onde toda a gente bebe álcool, não é? Eu não beber, estou excluído. Por isso, há muita gente, e na geração dos adolescentes, o álcool entra por aí. Aliás, os produtores de bebidas alcoólicas são especialistas em fazer marketing cools e fixes já para estas novas gerações, não é? Porque eles querem a próxima formada dos drogados na sua droga, não é? Que por acaso é legal. Aqui a única coisa que temos que ver é que quem tem as relações com estas pessoas, não é? Estas pessoas podem ser alcoólatras por terem tido no passado relações doentias. Por exemplo, podem ter uma relação doentia com um pai muito autoritário, muito rígido, não é? Onde as regras fossem muitas e ele agora, com o álcool, quer fazer precisamente o contrário, é uma libertação. O pai é mais esta parte da autoridade. No caso das mães, um grau de exigência muito grande, por isso tem que ser o filho tem que ser, ou a filha tem que ser o melhor em tudo. Muito controle. Né? Há filhos com 30, 40, 50 anos que ainda obedecem a estas mães, não é? Isto são relações doentias. Por isso. E às vezes as mães até escolhem as esposas ou fazem a vida negra às esposas que estas pessoas escolhem e que não são o que as mães querem, né? Todas estas interligações e todos estes problemas existem na vida destas pessoas, porque estas pessoas com o álcool deixaram de ter autonomia, né? Estão limitados, né? Têm autonomia até alguém lhes permitir. Quando não lhes permitem, a pessoa não está 100%. Né? Tem o álcool dentro de si. Depois, claro, todos nós somos passados de inseguranças, a nossa autoestima pode ser baixa, conforme os contextos em que fomos educados e criados, temos tido desilusões de amores, temos tido perdas de mortes de pais, filhos, ou seja quem for. Tudo pode levar a que uma pessoa fique mais frágil para um vício. Neste caso estamos a falar do álcool, qualquer outro vício, não é? Mas nós temos passados, por isso temos que compreender que uma pessoa que tem álcool, neste momento um problema com álcool,
Se admitir, pode ser ajudado, porque existem formas de ajudar estas pessoas, obviamente, não é? Não admitindo é mais difícil, não é? Adia-se mais no tempo a ajuda e neste adiar o álcool domina mais a pessoa. Não é? Há pessoas que começam com uma garrafa de vinho e passado 5 anos em que há várias tentativas de ajuda de pessoas familiares e pessoas com quem têm relações, esposas, filhos, passado 5 anos já não é uma, já são 5 garrafas de vinho ou de whisky ou seja de que bebida for. O tempo não está a favor das pessoas que têm um vício, seja ele qual for. Não é? Quanto mais tempo demorar a ajuda a vir, mais viciado a pessoa está. Não é? Por isso temos que ter aqui atenção de que o tempo não ajuda. Eu, como especialista, quando intervenho nestes casos, tenho sempre muito cuidado a quem convive com estas pessoas, não é? Porque realmente o alcoólatra tem um problema, mas as pessoas que estão à volta delas, sejam filhos, esposas, pais ou mães, ou familiares, ou amigos, têm um problema de ter alguém que gostam com este problema, não é? Às vezes pode haver uma situação, e não é muito raro, da pessoa ser um alcoólatra, ter orgulho de ser alcoólatra, todas as pessoas saberem que aquela pessoa tem um problema e nada se resolve, não é? Até haver a primeira desgraça, não é? Porque estas pessoas podem conduzir, estas pessoas podem cair e morrer, estas pessoas podem matar, as pessoas não estão em si. A pessoa tem dentro de si um vício que a está a transformar. Ora, as pessoas perguntam o que fazer nestes casos, não é? Ora, quando é o próprio a pedir ajuda, não é? É muito mais fácil. Eu tive aqui um caso que acompanhei de que a pessoa viu que tinha um problema porque ia perder o emprego, se calhar ia perder a esposa, os filhos já estavam perdidos há algum tempo e ele próprio se autoajudou indo se internar, não é? Isto são casos raros. É preciso uma força de vontade por isso. É preciso muito tempo ainda de lucidez sem álcool para saber que tem um problema quando está com o álcool. Não é? Depois vem a outra parte que é o próprio não admitir. Isto é a generalidade. Não é? Não admitem por vergonha, não admitem porque é que os outros vão pensar, não admitem porque acham que não é um problema, não admitem porque quando estão assim são melhores do que quando não estão assim. Não é? Por isso não admitem o problema. Por isso este caminho é mais difícil. Estas pessoas estão num caminho para a destruição. Perda da família, perda de relações, perda dos bens, é até à desgraça. Não é? Por isso, isto vai desde que a pessoa esteja bem até a pessoa estar numa valeta ou morrer. Não é? É um caminho. Por isso, mas estas pessoas não se apercebem, agora temos que notar isto, que quem são as pessoas que as ajudam, porque para elas, todas as pessoas que as querem tirar do vício estão a ameaçar o seu empoderamento. Estas pessoas realmente sentem que com álcool fazem coisas melhores, pensam melhor, são melhores do que sem álcool. Por isso, quem lhes quiser retirar isto, eles acham isto como uma ameaça. Não é? Por isso, quando do próprio eu admito ou não admito, quando são os outros, esposas, filhos ou familiares ou mesmo amigos, não é? Temos que ser pedagógicos durante um período de tempo, dizer que a pessoa vai perder, a pessoa não está a ganhar nada. É um problema que antes não era assim, por isso há um antes daquela situação. Depois, mudar o que se puder, durante um período de tempo limitado, porque se vocês entrarem nos meses, semanas, anos e anos e anos e anos e anos, isto são vidas a cuidar de pessoas que têm vícios, não é? Tentar ajuda, não é? Tentar até mesmo levar a pessoa a algum sítio, mesmo que a pessoa não admita, mas levá-la para a pessoa ser confrontada com a ajuda, mesmo que rejeitando, mas sabe que existe alguém que a pode ajudar. E, em últimos dos casos, abandonem estas pessoas no sentido de que eu não tenho que estar na vida desta pessoa, não é? Porque esta pessoa já não é o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu amigo, já é a pessoa com álcool, não é? E é aqui que as pessoas confundem, porque têm grandes sentimentos de culpa, não é? Ninguém gosta de abandonar alguém, não é? Há pessoas, por exemplo, esposas e filhos que passam infernos com estas pessoas, por amor, não é? Ora, que amor é este que a pessoa abdica de ter uma vida para estar em situações onde há dívidas atrás de dívidas, há vergonhas sociais nos restaurantes, nos centros comerciais, na rua, as pessoas caem de bêbados, urinam e defecam nas vias públicas e andam todos sujos. Quem vive nestes mundos é que sabe o que é que eu estou a falar. As outras pessoas ouviram falar, obviamente, e estão a pensar, eu nunca admitiria isto. Muito bem, nunca admitiriam isto. Por isso, a minha pergunta como especialista é as pessoas que já estão dentro do assunto, porque é que admitem? Não é? Admitem porque não querem abandonar, admitem porque têm culpa, admitem porque têm pena, não é? Mas o tempo que estão a dar a esta pessoa está a agravar o problema. Não é? Há pessoas que dizem assim, então se eu abandonar ele morre no dia seguinte. É o quando. Porque se não o abandonar ele vai morrer um dia qualquer.
não é? Ou morre atropelado, ou mata alguém, ou é afogado, ou cai e bate com a cabeça. A morte numa pessoa que tem um vício, seja de droga ou de álcool, é iminente. Não sabemos quando é que pode acontecer, certo? Por isso, têm que pedir ajuda ou tentar ajuda. Caso contrário, perguntem o que é que estão a fazer nessas vidas, não é? Porque vocês que não têm o problema têm que pensar que são uma pessoa, são uma individualidade diferente daquela, certo? Pedir ajuda onde? Não é? Esta é uma grande dificuldade a seguir, não é? O Serviço Nacional de Saúde tem as unidades de desabituação, não é? Tem que ligar para lá e serem atendidos por médicos, depois por psiquiatras, porque tem que haver aqui farmacologia para substituir o que custa a ressaca, porque retirar o álcool dentro da pessoa é um processo muito doloroso e moroso, por isso demora tempo. Por isso há drogas substitutas para não haver uma descompensação. Há os privados, não é? Os privados baratos e os privados ricos, não é? Perguntem. A única coisa que eu digo é, sempre que vocês procurarem ajuda, procurem sempre o histórico de quem está a ajudar. Há organizações que há anos, há décadas, que ajudam pessoas com estes problemas. Há instituições e pessoas que começaram há 6 meses, não é? Por isso, vejam quem foi o histórico, porque isto tem que haver aqui processos que estejam testados e que não façam pior do que o problema que a pessoa já tem, certo? Para não falar de que isto pode custar desde 200 euros a 5 mil euros. Não é? Há sítios para desintoxicação de ricos que levam 5 mil euros ou 10 mil euros por dia. Não é por mês, é por dia. Não é? Porque vão para lá pessoas conhecidas, vão para lá pessoas poderosas, pessoas que têm muito dinheiro, obviamente, pessoas que as famílias têm muitas vergonhas delas, não é? Por isso tem que ser tudo escondido, isto é tudo com acordos de confidencialidade, não podem falar. São mundos. Isto tanto há no mundo rico, como no mundo de classe média, como no mundo pobre. É uma droga que está generalizada. É só preciso haver um momento para a pessoa começar a sentir que com algo, droga, bebida, ou seja o que for, pode ser melhor. Este é o primeiro pensamento errado de uma pessoa que tem uma adição. É achar que com algo extra é melhor do que sem esse algo extra. Isto é um problema já de especialidade psicológica, não é? Onde nós intervimos, que é para nós... As pessoas têm que saber que não é aquilo que as faz ser melhor, elas têm que se construir melhor, não é? Por isso, os que aceitam ajuda, nós temos que trabalhar um bocado essa pessoa, para já ir ver o antes, o que é que aconteceu para chegar a este ponto e o que é que aconteceu que não foi resolvido resolver, não é? Culpas, coisas que não deveria ter feito, coisas que fez e que se arrepende de ter feito, falta de condições, falta de oportunidades. Temos que ver o que é que aconteceu antes para aquela pessoa, ter lógica, beber álcool para esquecer esse problema ou pensar que com álcool estará melhor no problema. Não é? Por isso, peçam ajuda quando é necessário. Quando não admitem o problema, não podem pedir ajuda. Esperemos que tenha alguém que cuide de vocês com a paciência suficiente para estar na vossa vida. E para essas pessoas que cuidam de pessoas que têm este problema, tentem ajudar. Se as pessoas não quiserem ajuda, o que é que vocês estão aí a fazer? Vocês são pessoas. Vocês não nasceram para serem cuidadoras de alcoólatras ou cuidadores de alcoólatras. Isto são vidas desgraçadas que têm que ser interrompidas na parte de quem cuida, porque um alcoólatra pode puxar para baixo várias pessoas. Esposas, filhos, pais, mães. Tudo vai atrás daquela pessoa por pena. Ora, não tem lógica nenhuma. Porque aquelas pessoas todas querem ajudar a pessoa que tem um álcool. Que tem um problema com álcool. Mas a pessoa tem que ter a noção de que, primeiro, há ajuda, depois que, sem a ajuda, pode voltar a viver. Porque ela, neste momento, com o álcool, não está a viver. Não está a viver, nem a deixar viver.